E aí vem a questão. Muita gente confunde a questão do geração de renda com a captação de recursos, tá? E aí eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Como eu falei, eu sou especialista em captação de recursos. E muita gente identifica que a parte da geração de renda está dentro da captação de recursos. Só que uma coisa vocês têm que entender, gente, que a captação de recurso e a geração de renda são duas coisas, são duas atividades essenciais para o funcionamento da ONG. Mas elas são diferentes em alguns aspectos, legal? Então, olha só, a captação de recursos, geralmente, a gente foca em conseguir recursos, agariar, pedir para as pessoas, ok? Então, a gente normalmente fala aqui, eu falo muitas pessoas, a gente está muito naquele olhar do projeto social como pedinte. Aí eu vou pegar o meu Pires e vou lá falar, gente, eu preciso de recurso, eu preciso ajudar meu projeto a crescer, eu preciso ajudar minhas criancinhas. Então, a gente vai com o nosso Pires pedir para as pessoas. Sim, a gente vai ter ações? Sim. Nós vamos ter estratégias? Sim. Nós temos que fazer o nosso plano de ação? Sim. Tudo isso você vai ter que fazer. Só que no final das contas, você está indo atrás desse recurso. Você vai pedir para as pessoas esse recurso. Entendeu? Então, a captação de recurso, ela se refere a um processo de obter recursos financeiros, doações ou recursos, tá? Em determinadas coisas para parte externa. Então, assim, o que eu vou fazer, eu vou pedir para a pessoa, eu vou fazer dependendo do outro. Então, é o externo, entendeu? Seja da coisa, eu vou atrás daquele recurso externo. Então, normalmente, o que eu faço na captação de recursos? Eu solicito doações. Então, eu falo com empresas, eu tenho parceria com o governo, entendeu? Eu vou fazer campanhas de arrecadação. Então, eu faço ações que vão depender dos outros para que eu tenha recursos dentro do projeto social, tá? E não estou dizendo que não vai haver estratégia, tá? Que não vai haver um plano. Não, tudo tem que ser muito bem pensado. Mas eu estou dizendo que você vai atrás do recurso. É uma coisa dependendo externamente. Então, se você não fizer um bom evento, você não vai conseguir recurso. Se você não fizer um bom projeto, você não vai conseguir recurso daquela empresa. Se você não fizer um bom pitch, você não consegue recurso da empresa. Se você não fizer um bom projeto, você não passa naquele edital. Então, tudo depende do outro para você conseguir o recurso que você quer, tá? E aí vem a questão do geração de renda. O geração de renda, ele se refere à criação de fontes de receita própria, pela própria instituição. Muitas das vezes são atividades comerciais ou empreendedoras. Entendeu a ideia? Então, assim, são ações que eu vou fazer. As pessoas ainda confundem aquela questão, mas eu faço um bazar, eu faço um brechó. Então, assim, eu não vou depender, eu dependo só da gente. Sim, você vai depender de você vendendo a mercadoria, legal. Mas, assim, quando você faz um brechó, você precisa dos outros para te dar produtos para você vender. Mas isso depende muito de você, se você realmente fazer o brechó e não vender não fizer aquela triagem, não impressionar as pessoas, você não vende seu brechó. Então, eu acrescento o brechó dentro do projeto como um recurso de geração de renda. Mas para a Débora, uma geração de renda oficial é você fazer a venda de mercadorias. Como assim, Débora, venda de mercadorias? Gente, é você criar um projeto onde você vai vender coisas artesanais, entendeu? Então, assim, eu vou vender bolsas, eu vou vender pano de prato, eu vou vender bijuteria. Então, isso são ações que você pode fazer dentro do seu projeto social. Isso é o projeto de geração de renda. Então, assim, quando eu falo projeto de geração de renda, é que eu vejo muitas organizações que elas chamam os seus próprios beneficiários para que eles criem produtos ou serviços para que consiga recursos para a instituição e também para aquelas famílias. Por isso que eu falo projeto de geração de renda. A renda vai tanto para o projeto quanto para a pessoa que está ali fazendo, aprendendo. Então, aquela questão do empreendedor. Então, quando a gente pensa em ter renda, gerar renda na instituição, depende do esforço da própria instituição. Depende da criação de uma fonte para que aconteça alguma coisa. E essa fonte tem que ser uma coisa comercial ou empreendedora, tá? Então, coisas diferentes. Captação de recurso externo. Gerar renda interno. Legal? E aí, resumindo, né? Captação de recurso concentra em obter apoio financeiro externo, tá? Geração de rendas concentra em criar fontes de receitas internamente, por meio de atividades comerciais ou empreendedora. Mas ambas são importantes para gerar sustentabilidade financeira e sucesso da instituição. Então, eu não vou deixar de ter, então não vou captar, então não vou ter geração de renda. Não, gente, é tudo.
tudo que você fizer para você conseguir recurso para fazer as atividades do projeto é bem-vindo. E é importante dizer, além de fazer tudo, tem que fazer da melhor forma possível e legalmente. É o que eu falo para as pessoas, tá? E aí você vai falar assim para mim, Débora, entendi, é legal. Eu estou entendendo o que você está falando para mim. Mas quando você pensa em geração de renda, eu acho tudo tão complicado fazer essas coisas. Eu já acho complicado fazer bingo, fazer bazar, fazer brechó, ficar pedindo roupa para o povo. É tudo tão difícil. E a questão é, cara, o que eu vou fazer? Porque, assim, para mim, tá? Eu que escuto, tá? Se você está falando em fazer um projeto de geração de renda dentro da instituição, cara, vai demandar tempo, vai demandar pesquisa, conversar com as famílias, aí tu cria um monte de coisa. E aí, o que eu escuto normalmente das pessoas? Achar que fazer um projeto de geração de renda é difícil. E não é, gente. Fazer um projeto de geração de renda não é difícil. Por que não é difícil? Mais uma vez, você tem que entender quem é seu público. Você tem que entender quem são seus beneficiários. Ah, Débora, mas eu trabalho com criança. Então, você não pode fazer uma geração de renda, porque você não pode fazer com que aquelas crianças, elas produzam produtos para você vender. Você não pode fazer isso, tá? Entendeu? Mas você pode fazer o quê? Como eu digo para os meus mentorados aqui, gente, você não faz as crianças fazerem as coisas, mas você tem pais, e muitos desses pais não estão empregados, muitos desses pais estão acabando ficando em casa ociosos, muitos desses pais ficam nesse sentido de entrar em depressão. Então, por que você não abre espaço para que esses pais venham para a instituição, aprendam um ofício? E quando eu falo em aprender um ofício, eu não estou dizendo para você atender a família, fazer agora reuniões e fazer um monte de coisa. Não. Primeiro você tem que ver como está o seu projeto, e quando eu falo teu projeto, é você ver o seu estatuto. Porque normalmente a gente fala assim, trabalhar com crianças. Você só pode trabalhar com crianças. Mas quando você fala trabalhar com as crianças e suas famílias, você vai ter 90% do olhar da sua instituição em focar nas crianças, tá? Mas aí você pega aqueles 10%, você não vai deixar de focar nas crianças, tá? Porque você vai estar fazendo o quê? Você vai estar ensinando aquele pai, aquela mãe, um ofício, tá? Para que ela possa gerar renda na sua família e melhorar a qualidade de vida daquela criança. Então, você não deixou de olhar para a criança. Só que você agora está olhando num todo, porque a família tem que participar dessas ações. Como eu disse, ela não precisa estar livre, você não precisa criar projetos total na sua instituição para a família. Mas se você quiser criar um projeto para melhorar a renda familiar, você pode fazer isso com um projeto de geração de renda que vai ser para o benefício da instituição e daquela família. E aí, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu fiz uma parceria, né? Fui fazer uma consultoria com um projeto em Caxias, e esse projeto, falei, pô, vamos fazer um projeto de geração de renda, você tem famílias, você tem um monte de coisa aqui, você tem um espaço legal. E aí veio aquela coisa, não dá para fazer. Não sei o que eu vou fazer, é muito complicado, papapá. E aí eu expliquei para essa gestora, que falei, poxa, a gente pode pegar uma coisa de interesse, onde a gente não crie tanto, não invista tanto neste projeto. O que é não investir tanto neste projeto, tá, gente? É que, por exemplo, essa gestora, ela queria fazer um projeto de caneca, estampa de camisa, estampa de caneca, estampa de garrafa, fazer chaveiro. E aí eu falei com ela, cara, não tem como você fazer essa atividade, porque você precisa da máquina para estampa, você precisa da máquina para estampar as canecas, você precisa da máquina para estampar as camisas, além de que você vai precisar das camisas, você vai precisar das canecas. Então, assim, vai precisar de muito investimento, porque você tem que comprar caneca, você tem que comprar camisa, você tem que comprar o chaveiro, você tem que comprar tudo. Então, isso vai demandar investimento demais. E aí ela falou, mas aí é porque eu vejo nas outras instituições que elas têm camisa, elas têm caneca, eu falei assim, mas aí elas estão mais na frente. Por que a gente não pensa em coisas menores, onde a gente não precisa investir dinheiro neste momento? Porque comprar uma máquina dessa é quase R$1.000. Comprar camisa, comprar essas coisas, tudo vai investir muito dinheiro. E a gente tem que saber se nosso público, e aquela questão, nosso público é nossos clientes nesse momento, as pessoas de fora da instituição, eles vão comprar esses produtos que a gente vai fazer. Então, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, se a gente vai conseguir fazer esses produtos e se a gente vai conseguir vender esses produtos. Então, por que a gente não começa com uma coisa menor? E aí eu coloquei essa ideia. Por que a gente não faz bijuteria, não faz pano de prato, não faz laço de cabelo, não faz
prendedor, arco, porque é coisa mais barata. Além de que, como você disse, você conhece uma empresa aqui, tem uma fábrica aqui, que tem tecido. Então, a gente vai lá, conversa com a fábrica vai desperdiçar, vai jogar fora os tecidos, a gente pode pegar os tecidos e utilizar esse tecido. Ah, mas aí vai precisar de voluntário, que não sei o que, sei lá, começou a fazer um monte de coisa. E aí, nessa que a gente estava conversando, uma mãe estava lá e falou, mas eu sei fazer laços de cabelo. Eu sei fazer lacinho, eu sei fazer tranças no arco. Eu fiz uma vez um curso e eu sei fazer tudo isso. E aí a mãe começou a falar que ela sabia fazer um monte de coisa. Aí eu falei, olha aí, a gente já tem aqui a nossa artesã, que vai ensinar, nossa professora artesã, que vai ensinar as outras mães, e a gente vai conversar com essa empresa lá para ver se ela dá esses retalhos que eles vão jogar fora. E a gente vai investir em quê? Em comprar linha, para dar os retoques, para a gente comprar as chiquinhas, que são coisas bem baratinhas, para a gente vender.